Olá, boa noite. Meu nome é Marcele, eu faço parte do propósito de discipulado aqui da Igreja da Esperança. E hoje a gente vai fazer mais uma live, do nosso grande projeto de leitura da Bíblia, que começou lá no dia 1º de janeiro e vai se encerrar no dia 31 de dezembro, em que durante o ano nós vamos ler juntos todos os livros da Bíblia. E nós acabamos de encerrar os livros poéticos, livros que por muitas pessoas às vezes são menosprezados, mas que são extremamente importantes e que trazem também várias conexões com aquilo que a gente ainda vai ver no Novo Testamento. Então, vai ser bênção. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, falando com a gente, que é a professora de EBD que eu conheço, que tem mais tempo dando aula, que eu conheço, Porque, e para mim é um grande privilégio, que é trazer aqui a irmã Márcia, da Primeira Igreja Batista de Santa Margarida, que é professora de Escola Bíblica Dominical há mais de 30 anos e que vai ajudar a gente a falar sobre isso. Só que tem um detalhe, ela também é minha mãe. Então, se ao longo dessa live eu talvez esqueça e chame ela de mãe ao invés de irmã, por favor, me perdoem, mas é porque é um privilégio muito grande para mim ter uma convidada que também é minha mãe, Então, a minha irmã que diz que todas as correções que a gente tinha ao longo da nossa vida, todas as broncas que a gente teve, sempre vinham acompanhadas de uma referência bíblica. Então, já que é assim, então vamos ouvir um pouco daquilo que o Senhor partilhou com ela ao longo desses anos e que também vai falar bastante aos nossos corações no dia de hoje. E o que a gente achou e separou e achou importante trazer aqui para poder conversar foi falar sobre como os livros poéticos também apontam para a figura do Senhor Jesus Cristo, que é o grande plano da Bíblia, que é porque a gente está aqui, o caminho, a verdade e a vida para o nosso tempo. Então, a gente vai falar bastante um pouquinho disso. Se apresentar, mãe? Como ela falou, eu me chamo Márcia, sou da Primeira Igreja Batista de Santa Margarida e sou mãe de Marcele, de Gabriele e de Osmar, que também é membro daqui desta igreja. E é um prazer muito grande de estar com a filha, minha primogênita, falando sobre a Bíblia, que é algo que eu amo e realmente eu sempre conduzi os meus filhos na instrução bíblica. E conduzo até hoje, porque o Osmar e a Gabriele ainda estão comigo e ainda ouvem os conselhos bíblicos, Porque a Bíblia é clara, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém. E é verdade, viu? Ela instrui de verdade na Bíblia. A gente ouve assim, o versículo no momento e fala, minha mãe soubesse disso, ia ser treta. Mas a gente vai falar hoje dos livros poéticos, Poesia. Eu sou uma grande fã da língua portuguesa, por muito pouco não fiz faculdade de português, porque eu realmente gosto muito, acho que a sonoridade é muito linda. E a gente, apesar de ter a nossa Bíblia traduzida, a gente está falando de livros que trazem grandes poesias, São 5 os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, depende da versão. E são livros que falam demais ao meu coração e que eu tenho certeza que se comunicam muito, porque também trazem mensagens lindíssimas para a gente. E como a gente falou antes, a gente vai falar um pouco sobre como que isso se une à mensagem do Redentor, a mensagem do Messias, Lá no livro de Jó, já no primeiro livro poético, Jó declara que eu sei que o meu Redentor vive. Ele fala isso no capítulo 19, versículo 25, E, por muitos, isso vem a ser interpretado como uma profecia a respeito do Senhor Jesus Cristo. O que você acha sobre isso, mãe? Na Bíblia, Redentor é quem resgata, quem reconquista ou liberta do sofrimento. E Jó, ele expressa a sua fé em um Redentor vivo, que o defenderá até o fim. Todos nós sabemos que na doutrina protestante, isso é entendido como uma referência profética de Jesus. Jesus não havia ainda nascido e ele já estava declarando como o Redentor dele, como aquele que o resgataria, que iria libertar ele do sofrimento, E é interessante que ele ali, durante todo o seu momento, ele coloca que esse Redentor que vive estará intercedendo por ele até o final da sua vida. E é Jesus.
é o cumprimento, né, dessa esperança como mediador vivo e eterno. E aí a gente vai para o livro de Salmos, né? O livro de Jó, antes da gente chegar no livro de Salmos, o livro de Jó, ele me toca particularmente porque eu acho que é uma história lindíssima de um homem que vivencia o luto e se aproxima de Deus a partir do luto. E essa expressão dele, né, do eu sei que o meu Redentor vive, vem depois de um grande desafio, de muitas provas. Então, ele anunciar ali e ser boca de Deus naquele momento, para anunciar a vinda de Jesus, é muito interessante. E aí a gente vai para o livro de Salmos, né? O livro de Salmos é um compilado ali de louvores, de mensagens. Ele tem uma variedade enorme ali, poesias, orações, súplicas, que foram ali compiladas, né, e que a gente passa a ter acesso, né? E por muitas pessoas o Salmo 22, apesar do 23 ser um dos mais conhecidos, o Salmo 22, ele descreve com detalhes a crucificação de Jesus séculos antes disso acontecer, né? Então, se a gente tiver a oportunidade, quando você lê o Salmo 22, a gente tem ali o vislumbre de algo que ainda iria acontecer muitos séculos depois, né? O que você me diz sobre isso? Que Deus é maravilhoso. Esse Salmo 22, gente, ele descreve sofrimento, ele descreve a sede, a perfuração de mãos e pés, a repartição das roupas. São detalhes impressionantes citados nesse salmo, né? E o mais interessante são os eventos da crucificação que ainda não havia acontecido, né? Nós, os cristãos protestantes, né, reconhecemos esse salmo, sim, como uma profecia clara sobre o sofrimento de Jesus na cruz. O livro de Salmos é incrível, né? Davi, ele é um dos autores, né, de muitos, da maior parte ali do livro, e ele, no Salmo 110, ele se refere ao Messias, que já era ali uma expectativa do povo naquele tempo, como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí eu queria te fazer essa pergunta, e essa aí é uma pergunta que eu realmente preciso fazer, porque eu não sei. Como esse texto se relaciona com o papel sacerdotal descrito em Hebreus? No trimestre passado, eu lecionei na Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Hebreus, né? E quando a gente chegou nessa parte, né, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, eu estudei a fundo para me explicar, porque a minha classe é de senhorinhas, tanto tem jovens, mas também tem umas senhoras de muita idade, e que precisavam entender bem o que significava. E Melquisedeque, ele era rei de Salém. E é muito interessante que lá em Gênesis, olha só, nós estamos no Salmo 100, mas em Gênesis 14, no versículo 18, esse Melquisedeque, ele aparece e some logo em seguida. Ele não é muito falado. Mas ele aparece no momento em que ele abençoa Abraão. Abraão tinha acabado de vencer Quedorlaomer, né? E ele abençoa Abraão, recebe o dízimo de Abraão. E o mais interessante, ele era um sacerdote antes de Isaac, ou seja, ele não pertencia à descendência de Levi, ele era um sacerdote aprovado por Deus, independente da linhagem. Nós sabemos que naquela época o sacerdócio tinha a ver com a linhagem. E Melquisedeque não tinha nada de linhagem, era Deus quem o colocou como sacerdote, quem o abençoou, quem o aprovou. E aí, Hebreus, lá no capítulo 7, explica que Jesus é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a linhagem de Arão. E o Salmo 100, ele profetiza um sacerdote, rei eterno, Jesus, cumpre esse papel como Messias e intercede por nós continuamente diante de Deus. Então, Jesus ocupa esse ofício de sacerdote, né? Que incrível, né? Como a gente
vê a Bíblia toda sendo ligada por genealogias, por descendências, mas a gente vê que a vontade do Senhor, ela se faz na vida de qualquer um, independente da sua origem. Se Deus quiser usar para que ele seja ali um mensageiro da palavra dele, ele vai ser usado, né? Lá no Salmo 2, o salmista ele apresenta o Filho de Deus como rei sobre as nações. E como que isso se cumpre na pessoa de Jesus? Pois é. O Salmo 2, ele fala de um filho estabelecido por Deus como rei sobre Sião e com autoridade sobre as nações. E lá em Atos 13, no versículo 33, os apóstolos aplicam este salmo a Jesus, mostrando que ele é o Filho entronizado por Deus para reinar soberanamente e receber adoração. Ou seja, o Salmo 2 nos apresenta o Filho de Deus como Rei das Nações. E Atos 13 confirma o Rei das Nações. Só mais uma prova que desde a criação, né, desde que o pecado ele entra no mundo, Deus já tinha um plano traçado e cada um que fala na sua palavra já aponta para esse plano, para esse Messias que vem, né? E em Provérbios é incrível, né? Ele reúne ali. Eu trabalhei durante bastante tempo na Junta de Missões Nacionais e no Projeto Cristolândia. A gente tinha a leitura do provérbio, tem ainda, né, no projeto. E aí, todos os dias, antes do almoço, você lê um provérbio. E aí, são 31 versículos. Então, é um provérbio por dia, e para cada dia do mês. E aí, durante todos os meses, tem a leitura do provérbio e ali um momento de reflexão sobre como aquele provérbio daquele dia pode ser útil para aquela pessoa naquele momento, né? Então, o livro de Provérbios, ele compila ali também uma série de falas, uma série de... não chegam a ser ditados, mas que foram ali dentro da cultura oral sendo propagados, que foram reunidos ali a partir da sabedoria ali que eles continham, né? E ali, em Provérbios, a sabedoria ela é personificada como alguém que estava com Deus desde a criação. Lá no Provérbios 8, a gente consegue ver essa referência, né? E como que a gente consegue, né, dentro da nossa visão, perceber Jesus, né, a figura de Jesus como verbo eterno, né, desde a criação? Como que o livro de Provérbios consegue, sendo essa reunião ali de ditos, de falas de sabedoria, ainda assim apontar para a figura de Jesus? Provérbios 8, ele apresenta, sim, a sabedoria como uma figura ativa, né, na criação. E é muito interessante porque na nossa teologia protestante, muitos interpretam essa passagem, né, como uma antecipação de Cristo. O verbo, o logos, né? O verbo de Deus, que por meio de quem tudo foi criado, conforme está lá em João 1, versículo de 1 a 3, né? Onde fala que ele é o verbo, antes que tudo acontecesse, ele já existia. Então, Jesus, ele é a sabedoria de Deus encarnada. Então, Provérbios 8 nos mostra, né, essa verdade, né? Que o Senhor Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. E leva diretamente para João, né? João 1, né? O verbo que se fez carne, habitou entre nós e cumpriu ali o seu propósito e que em nome de Jesus vai voltar, né? E aí a gente vai para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, eu acho que ele é o livro preferido de todos os líderes de jovem, adolescente, pelo menos na minha juventude dentro da igreja. Todo líder de jovem tem algum momento que fala, olha, não esquece, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Tudo é vaidade, você está se preocupando demais com isso. Então, ele ali traz ali uma reflexão enorme sobre a vida, sobre a juventude, né? Muitos atribuem a escrita do livro de Eclesiastes a Salomão, né? Mas é a ideia de alguém que teve uma vida em que viveu muito intensamente e que chega na sua velhice fazendo uma reflexão,
né? Ele faz uma reflexão sobre o tempo, em Eclesiastes 3. Ele faz uma reflexão sobre o luto, né, em Eclesiastes 7, quando ele diz que é melhor uma casa em luto do que uma casa em festa, né, mostrando que o momento de luto, como a gente viu em Jó também, ele é um momento de aproximação, de relacionamento mais profundo com o Senhor, né? E aí, quando ele fala sobre todas essas coisas, um dos pontos que vai passar e atravessar todos os capítulos de Eclesiastes é a questão da vaidade, né? Daquilo que é inútil, daquilo que cerca a vida do sujeito, né? E aí a gente pensando nessa reflexão que o autor faz a respeito da vaidade, né, das necessidades humanas, as necessidades do coração humano, como que isso pode, de alguma maneira, nos preparar para um Salvador, para a necessidade de ter um Salvador, né? Se a gente fica tão preso nas nossas necessidades, como que, de alguma maneira, essa reflexão sobre vaidade pode apontar para Jesus? Eclesiastes, ele revela a futilidade da nossa vida sem Deus. E ela aponta para as limitações, né, da existência humana. E essa percepção, ela prepara o coração para entender a necessidade de redenção e propósito eterno, os quais são encontrados plenamente em Cristo, que dá sentido à vida abundante. E é interessante que na Bíblia, Eclesiastes 11, e esse é o versículo que eu, como você falou, para jovens, né? Eu amo falar esse versículo, mas que ele serve também para a gente, porque o nosso Deus é tão maravilhoso que ele diz em Eclesiastes que a gente pode se alegrar, né? E ele, nesse capítulo, nesse versículo 9, ele manda assim, ó, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Mas aí ele diz ao final, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. A futilidade da vaidade está aí, em nós queremos fazer tudo que nos agrada, tudo que recreia o nosso coração, e às vezes nos esquecemos que um dia teremos que prestar conta para Deus, porque tudo é vaidade. Os desejos do nosso coração são muito inúteis, né? Eles nos levam a um caminho que nem sempre é o caminho da salvação. E aí a gente chega no livro de Cantares, né, o Cântico dos Cânticos. Esse livro é o livro do romance. E eu demorei muito, tá, para poder cair a ficha de que realmente era romance real, assim, de verdade, porque era assim, tudo muito simbólico e tal. E aí eu lembro que eu assisti uma mensagem, e aí com conteúdo assim muito romântico até demais. Eu falei, gente, o que é isso? Né? E aí eu achei muito interessante a maneira como, e por que, né, esse livro faz parte ali do cânon dos livros bíblicos, né? Achei importante a gente trazer ele aqui também, lembrar dele, né? Para além de um livro romântico, porque era uma declaração de amor, e sim, uma declaração de amor, né? A intenção era essa, era se declarar ali para uma mulher muito bonita, que existia um apaixonamento, uma relação física. E lá no livro de Efésios a gente vê isso sendo utilizado como uma analogia à relação de Cristo com a igreja, né? E eu acho interessantíssimo como que consegue se fazer essa analogia, né? O Cântico dos Cânticos, ele é frequentemente interpretado na tradição protestante, lógico, como uma alegoria, né, da relação entre Cristo, o noivo, e a igreja a noiva, né? Mas esse amor intenso em que existiu realmente entre um homem e uma mulher, o nosso Deus é tão maravilhoso que ele coloca o Cântico dos Cânticos para nos mostrar que o casamento, a união, tudo o que acontece dentro do casamento é bíblico. É aprovado por Deus, né? E quanto ao nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja, esse casamento, ele precisa também ter esse amor, essa força de paixão, né? Esse amor intenso, essa fidelidade, precisa ser celebrado o tempo todo, porque assim como o casal celebra os aniversários de casamento, de namoro, né? Isso precisa ser celebrado também entre o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Então, esse é um livro que mostra para a gente o vínculo profundo e redentor entre Cristo
e o seu povo. Que a gente nunca deve abandonar esse vínculo, porque Cristo, sim, é o noivo. E nós somos a igreja, a noiva. E estamos aguardando a vinda do nosso noivo, né? Como a Bíblia manda, estarmos preparadas, sermos prudentes. Tudo isso está colocado para a gente detalhadamente no livro de Cântico dos Cânticos. E é interessante que, assim, pelo menos para mim, que nasci num berço evangélico e que cresci ali com a palavra de Deus sendo pregada, é muito fácil a gente cair na religiosidade, se esquecer desse amor, se esquecer desse fogo que precisa estar ardendo, vivo nas nossas relações. Assim, é muito comum a gente simplesmente encarar isso como uma rotina, como uma prática. Eu vou para a igreja porque eu vou para a igreja, né? Mas qual é a razão da gente estar ali? E esse amor pela figura do Senhor Jesus Cristo precisa ser aquecido, assim como era ali aquele apaixonamento daquele homem por aquela mulher, que a gente possa encarar o Senhor Jesus da mesma maneira, com a mesma ânsia, com a mesma saudade, né? Como alguém que realmente deseja estar cada vez mais próximo do Senhor, né? E aí, vamos voltar um pouco para o Salmo 23? Porque o Salmo 23 é o Salmo 23, né? Não dá para a gente sair daqui e falar dos livros poéticos sem falar do Salmo 23, que é o Salmo que toda criança crente aprende em algum momento da vida. Todo mundo quer fazer, até as pessoas que não são cristãs, elas conhecem o Salmo 23, algumas deixam no Salmo aberto para poder ter como se isso tivesse algum tipo de poder. Então, a gente não pode sair daqui sem falar um pouquinho dele, né? E como que o Salmo 23, quando ele fala desse bom pastor, dessa figura ali de cuidado, que depois vai ser retomado lá no livro de João, né? Que expressões que tem nesse salmo tão conhecido que podem, de alguma maneira, nos remeter à figura desse bom pastor? Realmente o Salmo 23, ele nos mostra o carinho e o cuidado do bom pastor, né? O que esse pastor faz em nos guiar, nos proteger, nos restaurar, né? E quando a gente escuta mensagens sobre o Salmo 23, a cada mensagem a gente aprende um pouco mais sobre o pastor, sobre a ovelha. E o Senhor Jesus, ele em João 10, ele declara: eu sou o bom pastor. Então, quando Davi fala do cuidado do bom pastor, o Senhor Jesus confirma lá em João que ele é o bom pastor. E essa identificação mostra que ele cumpre essa imagem cuidando das ovelhas. E o seu amor sacrificial até o ponto de dar a vida por elas. Quando se fala daquela passagem das 100 ovelhas e que por uma perdida, né, sai o pastor a procurar e deixa as 99, né? Então, esse cuidado do bom pastor que Davi nos mostrou no Salmo 23, ele é confirmado por Jesus em João 10. Eu assisti recentemente uma senhora bem idosa que ela fazia uma reflexão sobre o Salmo 23, porque muitas pessoas acabam usando o Salmo 23 para justificar o fato de que o Senhor está comigo, então eu não vou passar por nenhum tipo de necessidade, por nenhum tipo de problema, né? O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E o que ela faz essa reflexão é que, e traz, né, isso, e a gente pode falar sobre isso, que tem muito a ver com o que a gente falou sobre a figura de Jesus, dizer que é o bom pastor, foi porque ela diz o seguinte, né? O que o salmista estava falando ali e que nos aponta para Jesus é que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque Ele não vai me faltar. Pode ser que falte comida, pode ser que falte abrigo, pode ser que falte muita coisa, mas Ele vai sempre estar ali, porque Ele é o bom pastor e Ele está ali para cuidar da gente, para nos dar esse suporte e suprir as nossas necessidades na medida em que elas surgirem, né? E que bom que a gente tem um bom pastor para nos suprir, né? Só um adendo sobre essa questão de suprir. Eu costumo falar para minhas alunas, falei, Deus não deixa faltar nada para a gente. Mas lembre-se de uma coisa, às vezes a gente quer que o Senhor supra o leite condensado. E esquece que o leite condensado, ele é para fazer o quê? Uma sobremesa?
Não vai faltar no seu armário o arroz, o feijão, a farinha, né, o biscoito creme crack, mas não o traquinas, né, ou uma outra marca cara. O Senhor vai suprir aquilo de alta necessidade para o seu sustento. Então, às vezes, as pessoas querem cobrar de Deus um leite condensado, né, um creme de leite. Esquece que Ele é o nosso bom pastor. Nada vai nos faltar, mas aquilo para o sustento. Verdade. Né? E aí, assim, como eu sou uma grande fã do livro de Jó, eu não poderia não falar um pouco sobre essa figura incrível que é a figura de Jó, né? Um homem íntegro, temente ao Senhor, né? Que seguia a palavra, né? Que se preocupava não só nos seus próprios sacrifícios, a gente está falando, né, do Velho Testamento, mas também dos seus filhos. Então, era alguém que realmente seguia ali os propósitos e que passou por um grande revés na sua vida, estava com a vida estabilizada, com tudo resolvido, chegou ao ponto da sua própria mulher falar para ele abandonar a Deus e morrer, porque ele já estava ali com seu corpo todo tomado de doenças. Ele tinha ali uns amigos que não eram bem uns amigos, que vinham ali com umas ideias meio tortas, assim, insistindo que ele precisava se arrepender quando ele não tinha feito nada. E muito do que acontece ali com Jó, naquele sofrimento, naquela agonia que ele vive, me faz pensar também naquilo que o Senhor Jesus sofreu, né? Jó era um homem íntegro, né? Assim como Jesus também, Cordeiro de Deus, sem pecado nenhum, e que passou por todo aquele sofrimento, né? Como é que a gente pode ler Jó e entender melhor aquilo que Jesus passou? O Jó, nós estamos agora nesse trimestre lá estudando Jó. E o mais interessante do livro de Jó é que esse sofrimento dele, que ele sofreu intensamente, sem entender os motivos, né, nos faz pensar o que fez ele manter a sua fé, né? E às vezes a gente crucifica, como você aí já o crucificou, os amigos de Jó, a esposa de Jó, mas também a gente precisa pensar no lado deles, né? A esposa de Jó também perdeu os filhos. Ela também perdeu tudo. Então, aquele momento dela era um momento de desespero, né? Quem estava firme na fé era o Jó. A mulher estava normal. Se é que podemos entender. Ela estava normal. Então, a atitude dela não é de uma mulher sem fé, mas de uma mulher desesperada pelo que estava vivendo. E os amigos de Jó, eles eram amigos, uns distantes, todos eles eram distantes. E era interessante entender também o lado dos amigos, porque o homem era firme na fé. Então, eles acharem que ele estava pecando, né, que ele fez alguma coisa errada, que Deus estava castigando ele, é mais que normal. E era, né, uma coisa comum na tradição. Né? Você naquela época. Tinha que oferecer os sacrifícios para expiar os seus pecados. Exato. Então, se ele estava sofrendo daquele jeito, era porque provavelmente ele não tinha feito alguma coisa, né? Não tinha se arrependido de alguma coisa. E Jó manteve-se. E foi até chamada a atenção por Deus em alguns momentos, né, da sua história. Jó também foi repreendido. Então, aquele sofrimento de Jó nos remete também ao sofrimento de Jesus, porque Jó não merecia. Ele não tinha merecimento nenhum. Ele era um grande homem. Ele era um homem íntegro. Tanto é que sua fé manteve-se até o final, né? E esse sofrimento nos leva a pensar no sofrimento também de Cristo, né? Que Cristo, como Jó, ao subir ali, falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Então, aqueles momentos de conversas de Jó com Deus, dá para entender o que Jesus também passou, né? Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Então, tanto o Senhor Jesus como Jó, até o final, mantiveram-se firmes à vontade de Deus. No caso de Jó, firmes, né, na fé em Deus. E passando por esse sofrimento. E mesmo no momento de maior dor, ele continuou bendizendo o nome do Senhor, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ficou até conhecido aí, né, como louvor. E é muito fácil a gente cantar isso, a gente falar isso, mas é muito difícil, num momento de dor e de sofrimento, você
atingir esse lugar. E eu digo por experiência própria que, assim, não existe, pelo menos eu acredito que não exista, dor maior para uma pessoa do que perder um filho, né? E não foi à toa que esse foi o caminho pelo qual Deus escolheu enviar Jesus e remir ali os nossos pecados, entregando Ele. Porque Ele, como sendo Deus, entendendo daqui dos nossos sentimentos, Ele sabia, essa é a maior dor que alguém pode ter. Então, eu vou me colocar nesse lugar, eu vou entregar o meu próprio filho por amor de vocês, né? Então, eu tenho certeza que a gente não entregaria os nossos filhos por amor de ninguém. Só Abraão ali, servo fiel, que foi até o final ali para poder entregar. Mas se Deus nos pedisse um filho, seria muito difícil a gente agir como Abraão, muito difícil. E ele ali já tinha perdido tudo e ele ainda assim se manteve firme, né? Então nos inspira e nos mostra ali como tudo que Jesus passou também foi terrível, e como o que Deus passou naquele momento também foi terrível, né? Porque ele também estava perdendo ali, permitindo que seu filho passasse por aquela dor, por aquela morte, por aquele sofrimento, para poder alcançar ali uma resposta no final. Então a gente já está perto de chegar no final, né? Eu sei que o papo está muito bom. Falar dos livros poéticos é uma delícia, porque são livros agradáveis, são livros... A gente sai ali daquela jornada dos livros históricos, né? De muitas genealogias, uma caminhada de leitura difícil, e a gente chega nos livros poéticos com uma leitura fácil, uma leitura agradável, uma leitura prazerosa, né? Que aquece o nosso coração, histórias ali que vão realmente nos aquecer. Então, mas para a gente encerrar esse momento, a gente não pode esquecer que a pedra angular que foi ali central na igreja, que os construtores rejeitaram, ela já foi dita lá em Salmos, né? Antes dos profetas, antes da gente iniciar, depois que a gente terminar os livros poéticos, a gente vai entrar ali nos profetas propriamente ditos, mas antes mesmo de a gente falar dos profetas, o salmista ali já trazia ali uma profecia para a gente, né? Lá no Salmo 118 diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aí, como que Jesus ele aplica esse versículo a si mesmo e como que isso pode ser um referencial ali para a gente na nossa fé cristã? Jesus cita esse versículo em Mateus 21, no capítulo 42, né? E aplicando esse versículo a si mesmo, né? Porque ele foi rejeitado pelos líderes religiosos, pelos seus, mas tornou-se o alicerce da fé cristã. Quando a gente vê os que rejeitaram a Jesus, eu até costumo brincar, né, quando as pessoas falam de aplausos e tal. Eu falei assim, Jesus foi aplaudido e aqueles que o aplaudiram foram os que rejeitaram e o crucificaram. Então, ele foi rejeitado e se tornou o quê? O alicerce da fé cristã, né? Na nossa doutrina protestante, essa pedra angular é Jesus, né? É a base da igreja da salvação. Então, quando a gente vê o Salmo 18 falando da pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, né? E aí a gente vê em Mateus Jesus se colocando como essa pedra angular. Amém, né? Que Jesus seja realmente uma pedra angular na vida da nossa igreja, né? Na nossa vida enquanto igreja de Cristo aqui na Terra, né? A gente vai continuar a nossa caminhada de leitura na Bíblia até o fim do ano. Nós estamos na metade desse caminho, literalmente, está lá 50 e poucos % no aplicativo da igreja. Então, se você quiser acompanhar, não deixe de acompanhar. Mas eu perdi, não consegui ler. Começa agora, começa a ler agora. Nunca é tarde para ler a palavra de Deus, né? Não deixa de dar desculpas, né? A gente tem lá no aplicativo da Igreja da Esperança, na parte de devocionais, as referências bíblicas que a gente está lendo dia a dia. Todos os dias a gente tem um texto lá também, resumindo um pouco do que a palavra fala, introduzindo os livros. Então, não deixe de fazer parte desse propósito, né, de ler a palavra de Deus. Não pense que, mas eu trabalho, não consigo, não dou conta. Ler a palavra de Deus
é fundamental para nos aproximar dele, para que a gente tenha relacionamento com ele. E vida com Deus é relacionamento. Se você não cultivar, se você não ouvir ele falar e não falar com ele através da oração, a gente não tem relacionamento com Deus. Então, não é só vir para a igreja, a gente precisa diariamente cultivar isso. Então, nós fechamos os livros poéticos, para mim, os livros mais lindos da Bíblia, né? Mas vamos iniciar agora os profetas, né? Vamos ver todos os vacilos do povo ao longo dessa caminhada. Nós vamos ver ali também, como os profetas ali, eles se esforçaram muito para trazer a mensagem, trazem também a mensagem do Cristo vivo, que é o principal motivo da gente estar aqui. E aí eu queria te agradecer, mãe, por ter vindo, por ter aceitado esse convite de estar com a gente nessa noite, de ter compartilhado um pouco daquilo que o Senhor, ao longo desses anos todos ministrando, pôde trazer aqui para a sua vida. Eu quero agradecer a oportunidade, e eu costumo muito falar, o Osmar quando fala, mãe, eu estou lendo a Bíblia, e eu sempre falo a mesma coisa. Mais importante não é o ler, é o entender e o praticar. Muitas pessoas, o diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta. Então, antes de ler, peça ao Senhor sabedoria, inspiração. Se não entendeu, releia. Mesmo que você tenha que repetir várias vezes. Mas, depois de ler e entender, o mais importante é praticar. Que bom que possamos ser praticantes da palavra do Senhor.